Vamos lá, aula 16. Vamos falar então hoje de elipse, hipérbole e parábola, tá? Bom, começar então com algumas convenções. A primeira, que já é usual, né, é fixar. Vou começar assim, ó, fixar um sistema de coordenadas. Antes, porém, vou fixar um plano. Então, fixado um plano π. Então, tem um plano π que está fixo na nossa discussão a partir de agora, ok? Bom, fixado esse plano, a gente pode considerar nesse plano uma base ortonormal. O que seria uma base ortonormal no plano? Dois conjuntos, dois vetores, E1 e E2, por exemplo, LI e ortonormais. Ou seja, os dois são vetores unitários e o produto interno entre os dois é zero. Tá? Então aqui está, por exemplo, um vetor E1, aqui um vetor E2, uma base do plano π. Ok? Além disso, vamos considerar um ponto para chamar de origem. Então, O é a origem, e o que de fato a gente está fazendo então é fixar um sistema de coordenadas nesse plano. E, como já é usual, vamos utilizar a notação XY para as coordenadas. Então, tenho certeza que você já está acostumado a trabalhar com o plano XY, né, o plano cartesiano. Tem um eixo X, um eixo Y, e qualquer ponto aqui, qualquer vetor pode ser associado, qualquer ponto pode ser associado a um vetor de abscissa, ao qual estamos chamando de X, e uma segunda componente, uma ordenada Y, né? E abscissa ordenada são a componente do vetor em relação a essa base E1 e E2 fixada, tá? Então esse é um plano usual que a gente trabalha, mas aqui é um plano arbitrário, tá? O sistema de coordenadas, fixa o sistema de coordenadas de uma base ortonormal, tá? Já estão estudando cálculo, então já tem uma noção de como trabalhar com o plano XY, né? Ou também a geometria analítica plana, né? Lá do colégio, né? Do ensino fundamental, do ensino médio. A geometria analítica plana. Então nós vamos estudar algum conceito de alguma forma dentro dessa geometria analítica, desse plano, né? Mas é claro que a gente pode usar alguns recursos se for o caso do espaço V3 de todos os vetores com a E1 e E2 são LI. Se você fizer o produto vetorial deles, você vai obter um terceiro vetor ali e pode orientar de maneira que obter uma base positiva do espaço V3, tá? A questão é que nós vamos então discutir alguns conceitos no plano, tá? Então, fixado esse plano, esse sistema de coordenadas, o primeiro objeto que a gente pretende estudar é o que a gente chama de elipse. Ok? E a elipse tem uma característica interessante. Eu vou começar aqui então definindo a elipse, que é mais ou menos assim. Então vamos considerar dois pontos, então sejam F1 e F2, tá? Pontos distintos. E dentro da nossa discussão, da nossa convenção, esses pontos distintos são pontos do plano π. Então está subentendido agora que tudo está acontecendo dentro desse plano π com esses sistemas de coordenadas, tá? Então sejam F1 e F2 pontos distintos. De maneira que, por exemplo, 2C, 2 vezes C, C aqui um número real, é a distância entre eles. Porque 2 já vai ficar claro daqui a pouco. Por que eu estou colocando 2C e não só C a distância entre esses dois pontos? Então a ideia é essa aqui. Tem aqui um ponto F1, aqui um ponto F2. De maneira que a distância entre esses dois pontos mede 2C, tá?
E também considera A um número real positivo. Então A positivo tal que o A é maior do que esse valor C que aparece aqui. Então se você dividir aqui ao meio, o C é a medida desse comprimento aqui, tá? Então há um ponto maior, há um número real que é maior do que esse número C, tá? O lugar geométrico dos pontos. Vou colocar aqui X maiúsculo então para representar um ponto nesse plano que nós estamos discutindo, tá? Então seria um ponto, por exemplo, de coordenadas XY. Podemos colocar assim, tá? XY minúsculos, tá? No plano π, né? Tudo está acontecendo no plano π, tais que vale a seguinte relação: a distância de x até f1 mais a distância de x até f2 é igual a 2 vezes esse número a. Então sejam f1 e f2 pontos distintos, de maneira que 2c é a sua distância, considera a um número real positivo maior do que c. O lugar geométrico dos pontos que distam, né, 2x f1 mais 2x f2 igual a 2a, tais que a distância de x até o ponto f1, a distância de x até o ponto f2 é igual a esse valor fixado, 2a, o a está fixo, então 2a é fixo, tá? Chama-se elipse. Vou tentar aqui fazer um desenho para dar uma ideia. Desculpem o desenho. Então, dentro desse desenho que eu estou fazendo aqui, tá? A elipse tem esse formato que parece uma circunferência um pouquinho achatada, tá? Você faça um esforço aí para entender o desenho. Então, um ponto X aqui pertence à elipse se a distância dele até o ponto F1 mais a distância dele até o ponto F2, que é esses dois pontinhos aqui que eu tô, esses dois segmentozinhos pontilhados aqui de amarelo. Então a soma desses dois pedacinhos, desses dois segmentos, soma do comprimento desses dois segmentos é fixo, igual a 2a. Ok? Então é como se você fixasse dois pontos, que são chamados foco, e pega um comprimento de medida 2a, tá? Então a distância os pontos x que distam a distância de x até f1 mais x até f2 vai formando então essa figura que se chama elipse, tá? Quem são os elementos então? Essa medida aqui entre f1 e f2 é 2c. Ok? Quem são os elementos aqui da elipse? Vamos dar nome aos pontos. Tá bom, vamos lá. F1 e F2, esses pontos F1 e F2, são chamados os focos da elipse. Ok? O segmento F1, F2, segmento de reta F1, F2, tá? É chamado segmento focal. A distância, né, 2c, esse número real 2c, é chamado distância focal. E a reta que passa por F1, F2,
é chamado de reta focal. Ok? Então esses são basicamente os elementos que a gente utiliza os elementos importantes aí da elipse. O que a gente consegue mostrar, e você tem a demonstração no livro, e, como seguindo o padrão, né, todos os detalhes técnicos depois é feito num vídeo anexo, tá? O que a gente consegue mostrar é que essa equação que define a elipse, tá? Ao utilizar a fórmula, a base ortonormal do plano e a fórmula para o sistema de coordenadas. Lembra que agora a gente pode considerar esse ponto no plano como um ponto do espaço, considerando, por exemplo, a terceira coordenada nula, tá? Desenvolvendo então essa igualdade, é equivalente a, nesse sistema de coordenadas, escrever essa equação na forma. Encontrar uma equação na forma x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Eu vou também escrever assim, ó, x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado, já vou explicar já, igual a 1, tá? Então aqui eu estou fazendo a conversão que a é maior do que b, já vou explicar quem é b, tá? B, então quem é B? B é dado a partir da seguinte relação. B satisfaz, já vou explicar com mais detalhes, mas B satisfaz a seguinte relação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, A é maior do que B, e se B satisfaz essa relação, porque olha só, o A é um ponto dado, tá? O C também, que é a distância entre o ponto F1 e F2. Então, a gente sabe quem é C e sabe quem é A na nossa construção. E se o ponto B é dado dessa fórmula, então, essa condição da definição de elipse em relação ao sistema de coordenadas nesse plano que estamos discutindo nos permite concluir essas duas igualdades que chamamos equação reduzida da elipse. Mas qual que é a diferença de uma para a outra? Já vai ficar claro já. Então essa é a equação reduzida, tá? Bom, então antes de eu dizer qual que é a diferença de uma para outra, vamos explorar essa relação aqui, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A questão é a seguinte: para obter essa equação aqui, é o processo que eu estou omitindo e já estou fazendo a discussão direto, a gente temos duas situações a considerar. A primeira seria que os focos F1 e F2 estão situados sobre o eixo X. A segunda, que os focos estão situados sobre o eixo Y. Então, a primeira situação, F1, F2 estão localizados no eixo X. A segunda situação, F1, F2 estão localizados sobre o eixo Y, tá? Bom, então vale denotar isso, que
Eu vou colocar isso aqui, foco no eixo X, e essa daqui tem os focos no eixo Y, tá? E é onde que se encontram então os elementos A, B e C, né? Olha, a distância de F1 e F2 é 2 vezes C, é exatamente por isso que nós escolhemos 2C e não C, né? Então a distância aqui do F1 e F2 é 2 vezes o número C, por isso que nós escolhemos 2C. Porque dessa forma, a distância, se a gente colocar a origem do sistema de coordenadas bem no centro dessa elipse, né, se é que faz sentido centro por enquanto, né, tá? Na verdade a gente coloca a origem no ponto médio do segmento focal aqui, tá? Então esse pedacinho aqui mede C. Então o ponto F2, o foco F2, ele é um ponto da forma C0, tá no eixo X. O F1, desculpe. E o ponto F2, ele é um ponto da forma menos C0, ou seja, o X é C. Não, estava certo, F2 e F1. Da maneira como eu coloquei ali, estava certo. F2, F2, F1. Isso, agora foi. F2 tem coordenadas C0 e F1 tem coordenadas menos C0, ou seja, esse pedacinho aqui mede C, com essa escolha desse sistema de coordenadas, de maneira que a origem está no ponto médio do segmento focal, F1 e F2. Tá? Ora, se a distância, um ponto aqui, onde eu estou marcando aqui no eixo Y, pertencente à elipse, pode ser tanto aqui quanto aqui embaixo, eu estou considerando aqui em cima. Tá? Esse ponto aqui. Qual que é a propriedade da elipse? A distância desse ponto até F1, mas a distância desse ponto até F2 é 2A. Por isso que é 2A também na fórmula, né? Mas como esse ponto está localizado de maneira que esse triângulo fica um triângulo isósceles, na verdade, então, essa medida aqui é a medida A. Essa daqui é C. E B nada mais é, então, uma vez que B é dado por essa relação, B é esse lado. O que obtemos aqui é um triângulo retângulo. E é daqui que sai a ideia de como encontrar, né, esse valor B, né? Teorema de Pitágoras, A, B, C. Então isso daqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras naquele triângulo que aparece na elipse. Nesse triângulozinho que aparece aqui. Então, hipotenusa A, catetos B e C. Ok? Então, olha só. Se o A é maior do que B. Se o A é maior do que B, então, nessa situação aqui, a elipse está com os focos no eixo X. Na outra situação, uma situação análoga, você pode depois explorar, né, o triângulo vai aparecer aqui. Então, teremos aqui a medida C, aqui A e aqui B. Então, o triângulo só está em outra configuração, ok? Então, nesse caso aqui, o F1 tem coordenadas x0 menos C, e o F2 tem coordenadas 0 e C. Ele está no eixo Y, tá? E como é que a gente descobre isso olhando para essa equação reduzida? Olha para a equação, tá? A ao quadrado, B ao quadrado aparece aqui embaixo. Nós olhamos qual que é maior. Se o maior número que aparece está embaixo do x, então os focos estão no eixo x. Se o número maior entre A ao quadrado e B ao quadrado está sobre o y, embaixo do y, então os focos estão no eixo y.
Lembra que a função x quadrada é crescente, né? Então, se a é maior do que b, então a ao quadrado é maior do que b ao quadrado. Bom, então, basicamente, né, tirando a parte técnica da nossa discussão, bom, então, basicamente, a expressão x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 representa uma elipse, tá? Os focos podem estar no eixo x ou podem estar no eixo y, isso depende da relação dos pontos dos denominadores ali, aonde o maior se encontra, como foi discutido, tá? Para encontrar alguns elementos da elipse é fundamental localizar esse triângulo, né, que aparece aí no meio dessa, envolvendo os valores a, b, c. Então, geralmente por definição, os valores a e c são dados, o b é obtido através do teorema de Pitágoras, tá? Os exercícios são do tipo encontre encontre os focos, encontre o segmento focal, a reta focal, coisas desse tipo. Bom, vamos então fazer um exemplo para fixar então as ideias discutidas em relação à elipse. Tá, vamos fazer então um exemplo. Então está aqui exemplo. Eu quero fazer dois exemplos, tá? Então vou fazer o exemplo 1. Ok, o exemplo 1. Vamos então, desenhe, é o seguinte, desenhe, né? Faça um esboço da elipse dada pela equação geral x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1, tá? E encontre os focos. F1, F2, tá? Bom, a equação que aparece está na forma, né, da equação da elipse, está na forma x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então tudo indica que é uma elipse e num primeiro momento, só olhando para a equação, a gente já sabe quais são o eixo que está o foco. Então, que eixo está o foco? Né? Como é que a gente descobre? É o eixo x ou é o eixo y? Olha, vamos olhar no denominador. 4 e 9. Quem é maior entre 4 e 9? O 9, ok? O 9 está embaixo do y. Se o 9 está embaixo do y, então os focos estão no eixo y. Então, já no nosso desenho, só de olhar para a equação reduzida da elipse, já temos então uma noção de que a elipse tem esse formato aqui, né? Desculpe aí o desenho. Ok? Então, por que eu sei que está no eixo, os focos estão no eixo y? Porque analisando o denominador da equação reduzida, no caso aqui os valores 4 e 9, observei que o 9 está embaixo, é maior do que 4, está embaixo do y, então os focos estão no eixo y. Então aqui está os focos, tá? Ora, eu posso ainda escrever essa equação numa forma x ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. 4 ao quadrado 4 é igual a 2 ao quadrado, 9 é igual a 3 ao quadrado. Por que eu faço isso? Porque ao fazer isso, tá? Obtemos
aqui os valores A e B que aparecem ali, né? Tá? Então, nesse caso, esse valor que aparece aqui, que é o A, vou retirar o triângulo fundamental daqui, vou fazer uma cópia maior dele aqui para a gente discutir, tá? Então, esse valor que aparece aqui é o A, que nessa discussão aqui é o valor 3, ok? O valor que aparece aqui embaixo é o número 2, e o C que está aqui é o que eu não sei, que eu estou interessado em procurar. Então lembra, né? Então essa equação aqui, ela está na forma reduzida, x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Né? O a aqui é o maior do que o b e está embaixo do y. Tá? Então, como obtemos o c, teorema de Pitágoras nesse triângulo. Tá? Então, teorema de Pitágoras, a hipotenusa é o valor 3, então nós obtemos 3 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais c ao quadrado. Tá? Vou deixar para você fazer a conta, a fim de obter que c é igual a raiz de 5. Então, esse pedacinho aqui mede raiz de 5. Então, o F1, que é esse aqui embaixo, mede o x 0 e o y menos raiz de 5, que ele está na parte de baixo. O F2, y0, x raiz de 5. Pronto, desenhamos aqui a elipse, fizemos um esboço, né? E encontramos o foco. Ok? Tudo bem? Pense um pouquinho, refaça o exemplo com as suas letras agora, pausa o vídeo, pega um papel, refaz isso, vê certinho e reflita um pouquinho, né, sobre esse exemplo. Então, eu quero fazer mais um exemplo sobre elipse. Então, exemplo 2. Tá? Se a equação, então, 4x ao quadrado, considere a equação 4x ao quadrado mais 169y igual a 676, por exemplo. A pergunta é y ao quadrado aqui. Então, nós temos x ao quadrado, temos y ao quadrado aqui. A pergunta é, será que essa equação representa uma elipse? De uma maneira mais clara, né, mais simples, nem sempre a equação pode vir bonitinha da forma como estava acima. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, vamos refletir um pouco sobre essa equação, fazer algumas coisas, tá? Bom, o que a gente sabe? Vou colocar aqui no cantinho, né? Então, é da forma assim, por exemplo, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E pode ser que o a e b mude de lugar aqui, né? Dependendo do valor. Ora, então a primeira tentativa que eu posso fazer é tentar obter o 1 aqui. Para obter o 1 aqui, eu divido toda a equação por 676. Porque aí, ou seja, eu faço a seguinte questão, 4x ao quadrado dividido por 676 mais 169y ao quadrado dividido por 176 é igual a 676, desculpe, 676 dividido por 676. 676 dividido por 676 é 1, por isso que eu dividi por esse valor. Posso escrever assim então, né, 4 sobre 676, x ao quadrado, mais 169 dividido por 676 dividido por y ao quadrado igual a 1. Tá? Bom, eu fiz aparecer o 1, mas quem que é o A? Quem que é o B, né? Ainda tô com um termo multiplicando aqui
E eu não tenho nada multiplicando aqui, né, nessa equação. Ora, olha o que eu vou fazer. Vou fazer e aí depois eu explico. Essa igualdade implica x ao quadrado sobre 676 dividido por 4 mais y ao quadrado dividido por 676 dividido por 169 igual a 1. O que eu fiz? Eu usei o seguinte artifício, né? Eu usei a seguinte regra, né? Eu fiz o seguinte operação algébrica. Bom, se eu tenho uma fração, se o número está em cima, né? Eu posso, por exemplo, escrever a fração 4 sobre 676 vezes x ao quadrado e entender ela como uma 1 vezes x ao quadrado, ou ainda, né, vou tirar o x ao quadrado, vamos olhar só para a fração. Eu posso escrever ela como uma divisão de fração, porque a divisão de fração, quando a gente divide duas frações, a gente mantém a primeira e inverte a segunda. Então, se eu escrever isso como 1 sobre invertendo a segunda, 676 sobre 4, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 1 dividido por 676 sobre 4. Então, agora, se eu utilizar o artifício de divisão de fração, né, eu mantenho a primeira aqui, que é o 1, multiplico pelo inverso da segunda. Pego a segunda e inverto 4,676, que é igual a 4 dividido por 676. Ou seja, né, eu mostrei aí que vale essa igualdade, né? Tá? Então, pego esse 4 informalmente, né, e coloco ele aqui embaixo. 169, coloquei ele aqui embaixo, tá? A explicação foi essa aí. Bom, agora eu posso ainda fazer essa divisão, porque essa divisão resulta um número interessante, né? 676 dividido por 4 resulta 169 mais y ao quadrado. 676 dividido por 169 resulta 4. Isso fica igual a 1. Então, 169 tem raiz, né? Que é 13, ou seja, eu posso escrever o 69 como 13 ao quadrado. E também posso escrever o 4 como sendo 2 ao quadrado, igual a 1. Tá? Essa daqui, então, é a equação reduzida da elipse, ok? E então qual que é qual que é a questão do exemplo, né? Nem sempre a equaçãozinha está nessa forma bonitinha, às vezes precisa fazer algumas operações e foi o que fizemos aqui, tá? Agora eu vou deixar para você olhar para essa equação e fazer como fizemos no exemplo 1. Desenhe a elipse e encontre os focos, tá? Então vou deixar para você aí esse exercício. Desenhe a elipse e encontre os focos, ok? Bom, vamos então discutir o segundo objeto que queremos estudar nesse plano, né? A hipérbole. Tem uma equação parecida com a da elipse, porém o aspecto é um tanto quanto diferente. 2. Hipérbole.
Bom, a hipérbole, vou começar com a definição com a mesma conversa, tá? Então agora vira o disco, vamos falar da hipérbole. Então sejam F1 e F2, ok? Pontos distintos no plano. Então vou desenhar aqui o ponto F1 e aqui o ponto F2, tá? De maneira que 2C é a sua distância e A um número real, tal que agora eu vou supor que o A é positivo, porém agora que ele é menor do que o C, ok? Então, diferente da elipse, que o A era maior do que o C, agora que eu estou exigindo que o A é menor do que o C, tá? O lugar geométrico dos pontos colocar X maiúsculo, tal que, olha só agora, muda um pouquinho a ideia. A distância do ponto X até o foco 1 menos a distância do ponto X até o foco 2. Como é uma diferença, isso pode dar negativo, então vou colocar em módulo. É fixa igual a 2 vezes o A. Tá? Então a figura que obtemos é algo parecido com esse desenho. Então o ponto X aqui na hipérbole, a distância dele até o foco 1 menos a distância dele até o ponto F2 é fixo igual a 2O, igual a 2A, tá? Então, a distância entre F1 e F2 a gente mantém 2C, tá? Vamos então dar nomes aos elementos. Então, como já é, assim como na elipse, F1 e F2 são os focos, ok? F1, F2, o segmento, né? Focal. 2C, a distância focal. Aqui as mesmas ideias da elipse. Ok? Mudou agora essa equação, né? Essa propriedade nessa distância, tá? Então, O, né, o centro aqui da elipse é o ponto médio de F1 e F2, do segmento F1 e F2, tá? A reta focal é a reta que passa por F1 e F2. Então aqui a reta que passa por F1 e F2. E a interseção da elipse, da hipérbole, desculpe, com a reta focal dá os pontos A1, A2, tá? Chamado também de vértices. São os vértices. É a interseção da reta focal com a hipérbole, tá? Bom, qual que foi a nossa imposição? Que o C era maior do que A, tá? Vamos impor, então, que o C... Vamos definir o B agora, né? De maneira que C é maior do que B. E B é dado pela expressão C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. É o teorema de Pitágoras. E agora eu vou usar a mesma figura aqui para representar, então, se colocarmos um sistema de coordenadas, não vou fazer outra figura aqui embaixo.
Então, se considerarmos um sistema de coordenadas, de maneira que o centro do sistema, a origem do sistema de coordenadas coincide com o centro da hipérbole, assim como fizemos com a elipse. Então aqui xy, então aqui está a hipérbole, tá? Então esse daqui é o ponto F1, esse aqui é o ponto F2, desculpe, esse é o ponto A1 e A2. Os focos F1, F2, tá? E se forma aqui, então, a distância da origem até o foco, a distância da origem até o ponto A1, vamos chamar de A, tá? Considerando um ponto aqui, ok? A diferença, a distância até aqui é a que estamos procurando C, ok? E o B é definido então como sendo essa medida aqui. Formamos aqui então o triângulo retângulo ABC, que nos dá essa relação entre o foco e os pontos, o valor C, A e B, né? Ok? Bom, poderia fazer algo parecido se a elipse tivesse os focos no eixo Y. Agora a elipse ficaria aqui, né? Tá? Então as mesmas ideias. A1, F1, A2, F2, ok? Essa distância da origem até o A vale A. Um ponto aqui equidista da elipse. Esse é o valor C e esse é o valor B. Então, só muda a configuração, mas o triângulo retângulo e os elementos são os mesmos, tá? Também, esse ponto B, que é definido através dessa relação, delimita um outro valor aqui, né? Tá? A gente acaba chamando, às vezes, esse ponto de B1, B2. Tá? O ponto cuja abscissa é B1 é B1 grande. O ponto cuja abscissa é menos B1, ao contrário, né? O ponto cuja abscissa é B, B2. O ponto cuja abscissa é menos B é B1. Tá? Só para definir então, a distância aqui é o A e a distância aqui no eixo Y é o B. Então aqui seria B1 e aqui B2. Tá? Só para definir um elemento novo que é o segmento A1, A2 e o segmento B1, B2. Então o A1, A2 leva o nome de segmento transverso. B1, B2 leva o nome de segmento conjugado. Ok? Bom, vamos então colocar a situação. Eu vou fazer isso aqui do lado. Então A1, A2 é o segmento transverso. B1, B2, segmento conjugado. Tá? E agora, como é que eu defino, como é que eu obtenho, né? Agora é a parte técnica, vou omitir. Utilizando então
a definição de elipse com aquela restrição sobre a distância, né, com aquela propriedade da distância, o sistema de coordenadas xy, nós chegamos que na primeira situação, a equação x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? É o que vale quando os focos estão no eixo x. Menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1 é o que vale quando os focos estão sobre o eixo y. Tá? Então aqui a gente não analisa o a e o b, a gente analisa o sinal. Para ser elipse tem que ter um sinal de negativo ali. Se o sinal de negativo tiver no y, então os focos estão no eixo y. Desculpe, se o sinal de negativo estiver no eixo y, os focos estão no eixo x. Se o sinal de negativo estiver no x, então os focos estão no eixo y. Então talvez valesse a pena pensar dual, né? Se o sinal mais está no eixo x, então os focos estão no eixo x. Se o sinal mais está no eixo y, então os focos estão no eixo y. Tá? Então equações dessa forma representam elipse. É claro que eu estou fazendo uma primeira discussão e depois eu faço um vídeo com as partes mais técnicas, né? Você pode obter as partes mais técnicas no outro vídeo ou também na referência, né? Existem algumas questões, como por exemplo, o que garante que toda a equação desse aspecto é de fato uma elipse? O que garante que todos os pontos que satisfaz a equação satisfaz a condição de ser elipse, né? Tá? Também a questão da hipérbole nesse caso, né? Da mesma coisa vale para a elipse. E também a questão de por que ela tem esse formato, por que ela tem esse shape, né? Tanto a elipse e a hipérbole tem esse formato, tá? Bom, se você tem um curso de cálculo em dia, você pode tentar isolar o y em função de x. Vai ver que se você olhar para uma parte de cima, a parte de baixo, a menos de injetividade ali, né? Que essa função não é injetora, mas se você olhar somente num pedaço, você consegue deixar ela injetora para definir o gráfico de uma função. E você vai ver que de fato ela deve ter esse formato, analisando a função. Um pouquinho de cálculo diferencial, a gente consegue ver que de fato esse é o formato da elipse e da hipérbole, são esses, tá? Bom, nesse curso aqui, nesse momento, nós estamos mais interessados em explorar essas equações, explorar essas ideias. Então vamos fazer um exemplo. Bom, considerar a seguinte equação: 25 x quadrado menos 144 y ao quadrado igual a 9. Vamos desenvolver um pouco para ver se isso nos dá uma elipse e tentar desenhar a elipse, tá? Seguindo as ideias anteriores, podemos dividir por 9 a fim de obter 25 sobre 9 x ao quadrado menos 144 sobre 9 y ao quadrado igual a 9 dividido por 9, 1. Tá? Ou ainda, x ao quadrado usando aquela discussão acima, sobre 9 sobre 25, menos y ao quadrado sobre 9, 144. São números interessantes, né? Pois são quadrados perfeitos. Então podemos escrever isso aqui 3 sobre 5 ao quadrado, mais menos, de fato, y ao quadrado sobre 3 sobre 12 ao quadrado, tá? Então, olha só, o igual a 1, né? Tá? Então, o negativo está, o positivo, né, está no eixo x, então é uma elipse com os focos no eixo x. Então, esse é o aspecto da elipse. Tá?
Vamos encontrar então os elementos que aí estão. Ora, o triângulo que se forma aqui então, né? Então quem que é o A? O A é esse aqui, né? 3, vou tirar o triângulo aqui pro outro lado. Tá? O C é o que está aqui em cima, que precisamos achar, né? Não é dado aqui a princípio. Não obtemos aqui de maneira tão simples, né? O valor daqui, que é o A, é o que aparece embaixo do X, 3/5. O outro é o que aparece embaixo do Y, 3/12. Tá? Então, Pitágoras, C ao quadrado igual a 3/12 ao quadrado mais 3/5 ao quadrado. Vou deixar para você fazer a conta e obter que C é igual a 13/20. Ok? Então, basicamente o triângulo aí nos dá a informação que precisa. Agora é só unir, então, obter as relações, como por exemplo a distância focal. É 2 vezes C, não é? Então, 2 vezes 13/20. 13/10 é a distância focal. O ponto A1, por exemplo. Ponto A1, quem que é o A? O A é 3/5. Então, A1, A2 vai ser A1 menos 3/5, A2, 3/5, 0, 0. Então, aqui está o A1, aqui está o ponto A2, aqui está o F2, e aqui está o F1. Vamos calcular o F, então. F1, F2. É o C, né? F1 é menos C, o C é 13/10. Menos 13/10 e 13/10. 0, 0, porque os focos estão no eixo X. 13/20. 13/20. O C é 13/20. A distância focal é 13/10. Então aí a gente vai discutindo, né? Por exemplo, B1, B2 é igual. O B foi... Onde encontramos o B? O B estava aqui, né? Então o A aqui, 3/5. O B aqui, né? Então fica, só que agora o B está no eixo Y, tá? Então é 0, 0. E aí então o B1, B2 aqui embaixo. Então 3/12 menos 3/12. Está os pontos B1, B2. Que mais? Eixo conjugado, 2 vezes o B. Eixo transverso, 2 vezes o A. Tá? A medida, né? Então, eixo conjugado. Que é o B1, B2. A distância é 2 vezes o B. Fica igual, então, 2 vezes 3/12, que é 1/12. O eixo transverso. A1, A2. Então, é 2 vezes A, que é igual a 2 vezes 3/5, que é igual a 6/5. Dessa forma, então, exploramos todos os elementos que aparecem na hipérbole, a distância do centro até o A1, a distância do centro até o foco, também aqui a medida dos eixos, conjugado convexo, a distância focal. E então exploramos aí a hipérbole. Finalmente,
parábola. Então, o terceiro elemento que estamos interessados nessa aula é a parábola. Tá? Parábola, a definição é um pouco diferente, mas é o objeto mais simples entre os três. Então, seja R uma reta, tá? E F um ponto não pertencente a R. Ok? O lugar geométrico dos pontos X, né, equidistante de F e R. Equidistante significa que tem a mesma medida, então os pontos que têm a mesma medida de F e R, tá, distam a mesma medida, chama-se parábola. Então, por exemplo, considerar aqui uma reta R e um ponto F aqui. Conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância que equidistam, né, de R e do ponto F. Por exemplo, pego o ponto X aqui. A distância de X até F é a mesma distância de X até a reta R. Ok? Então, essa é a definição de parábola. Bom, então R é o que chamamos de reta diretriz. F é o foco, só tem um foco, tá? E se a gente denotar a distância, né, essa distância aí, F até R, por exemplo, como o valor 2 vezes P, então esse aqui mede P, esse aqui mede P, né? Então essa distância daqui até o foco não, desculpe. A distância entre a reta F, né, e o ponto F, que é P, né? Então essa distânciazinha aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo essa distância da reta F, R até o ponto P, até o ponto F, se mede 2P, P é um número real, né? Tá? P é um número maior do que zero, que a gente chama também de parâmetro da parábola. Ok? O segmento AB é a amplitude focal. Tá? AB é o segmento paralelo a R, passando com extremidades na parábola e passando pelo foco. Ok? Bom, fixado um sistema de coordenadas, então, a gente tem algumas situações a considerar, basicamente 4. A primeira seria então eu vou fazer a reta diretriz pontilhada, tá? Colocando o sistema de coordenadas à origem tangente aqui, tocando somente num ponto aqui dessa maneira como está a figura, né, da parábola. Ok, a outra possibilidade seríamos colocar o sistema de coordenadas tal qual essa outra figura. Então agora aqui está o F e aqui está a reta diretriz R. Tá? E as outras duas possibilidades seriam para cima.
Última possibilidade. Essa aqui. Bom, então, explorando, deixando os detalhes técnicos, tá? Omitindo os detalhes técnicos, as equações ficam da seguinte forma. Se a configuração é essa, obtemos y² igual a 4px. Lembra que p é a distância do foco até a reta. Nesse caso, é a distância do foco até a reta. 2 vezes a distância daqui até a origem, então, do foco até a origem, tá? Nessa situação, y² igual a menos 4px. Y, nesse caso aqui, x² igual a 4py. E aqui x² igual a menos 4py. 4py é as possibilidades da equação da parábola, tá? Nesse caso nós temos aí uma relação uma igualdade que nos dá uma relação biunívoca, e acaba obtemos nas duas primeiras situações uma função x como uma função de y, e na segunda y em função de x, tá? Eu acredito que vocês já estudaram em algum momento a parábola, né? Já estudaram um pouquinho já de função quadrática, né? Tá? Exemplo, y² igual a 5x, tá? Vamos então desenhar a parábola. Então, y² igual a 5x. Nós estamos nessa primeira situação, então o desenho é essa daqui. O foco está sobre o eixo x. Ok? Na parte negativa. Então, essa é a parábola. Como é que eu acho o foco? Olha, a equação é 5x, tá? A equação geral, 4px, tá? Corta x com x, nós obtemos 5 igual a 4p. Daqui, então, p é igual a 5 sobre 4. Okay? Então, esse pedacinho aqui, até o foco, é 5 sobre 4. Esse outro pedacinho, menos 5 sobre 4. Okay? Então, o foco, F, tem coordenadas menos 5 sobre 4 e 0. Está sobre o eixo x, tá? E a reta diretriz, quem é? A reta diretriz é de fato essa reta vertical que passa pelo ponto menos 5 quartos. A equação dela é dada pela x igual a menos 5 quartos. Então a parábola tem uma análise mais simples. O que importa aqui é os objetos e as suas propriedades em relação à distância, a maneira como é definida, ok? Bom, então na aula de hoje eu apresentei os 3 elementos, os 3 lugares geométricos planos interessantes, né, que são elipse, hipérbole e parábola. Vimos a equação reduzida, né? Então na aula de hoje foi uma aula onde a gente fez geometria no plano, né? Tá? Então é um bom momento para você revisar tudo e fazer exercícios para fixar as ideias. Muito obrigado, até a próxima aula.